E às quartas-feiras é dia que, com alegria, o Jornal da Tarde e a Rádio Charrua recebem para conversar conosco os integrantes da subsecção da Ordem dos Advogados em Uruguaiana, especialmente seu presidente, Dr. Maurício Félix Blanco. E ele que está conosco e a audiência se multiplica. Eu quero agradecer a todos aqueles colegas que estão acompanhando a partir de agora também a manifestação do Dr. Maurício. Boa tarde, Dr. Maurício. Boa tarde, Rebés. Boa tarde, ouvintes da Rádio Charrua, especial os advogados e advogadas de Uruguaiana. Um passarinho me contou que hoje o senhor vem de Chumbo Grosso conversar no programa. Me conta essa história, Dr. Maurício. Nós fizemos um convite e o convite foi aceito. E nós, como sempre, né, uma pessoa disponível à cidadania, à advocacia, um grande presidente e, acima de tudo, um grande cidadão, um grande advogado, pessoa que eu admiro muito. Fiz o convite e ele de pronto aceitou, apesar de todos os compromissos que tem, que é o nosso presidente Cláudio Prates Lamaque. E tem sido aí protagonista, né, porque capitaneia o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil de algumas ações importantes, né? A Ordem não tem se omitido nesse momento difícil que o Brasil vive, e ele de pronto aceitou, apesar de todos esses compromissos, e hoje vai estar conosco aqui, compartilhando um pouco das suas experiências e das ações da Ordem. Fazendo, é bom que se diga, né, Rebeca? Nós estamos aqui há quase 2 anos, verdade. Toda quarta-feira, e mais uma vez eu agradeço aqui o espaço e a direção da rádio, a ti, no programa, que tem nos dado essa oportunidade de fazer uma prestação de contas da Ordem e Uruguaiana, mas também das ações da Seccional do Rio Grande do Sul, do Conselho Federal, e isso nós temos feito aqui toda quarta-feira nesse espaço, né, porque entendemos que temos essa obrigação não só com a advocacia, mas também com a cidadania. Está pronto o homem? Dr. Maurício, cumprimente o nosso presidente. Presidente Lamaque, seja muito bem-vindo. Quero lhe agradecer aqui em nome da OAB de Uruguaiana, o senhor deixar a sua agenda, que eu sei que é bem disputada, para ter um espaço conosco. E eu quero mais uma vez lhe agradecer e lhe desejar aqui umas boas-vindas em nome dos advogados de Uruguaiana e da região. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meu presidente Maurício Blanco. Boa tarde, Rebés, nosso querido e grande vice-presidente da OAB de Uruguaiana. Uma alegria muito grande conversar com vocês dois aí, tá? Muito bom. Mas, doutor Lamaque, nos últimos dias o senhor tem ocupado belo espaço da mídia nacional, debatendo questões importantíssimas. Ontem eu comecei a colocar e a copiar da Gaúcha uma intervenção sua, mas pensei, é melhor esperar até amanhã, porque amanhã nós vamos invocá-lo pessoalmente. Conte para nós, doutor Lamaque, a respeito dessa sua participação, a sua posição enquanto OAB, representando todos nós, na resolução da Anatel que limita a internet e que, no seu entendimento e o nosso também, prejudica o consumidor. Como é que foi esse tratado aí que o senhor teve na imprensa nacional? Pois é, Rebés, eu primeiro gostaria de te dizer que, sem dúvida nenhuma, gostaria de estar muito mais tratando de temas administrativos da nossa instituição. Sim, senhor. Do que termos essa penetração forte hoje, como tu disseste aí, na mídia nacional sobre diversos temas. O que demonstra que o nosso país tem vivido momentos aí muito difíceis, né? Sobre os mais diversos ângulos. E agora, ainda ontem, fomos premiados com essa verdadeira obra-prima da agência reguladora Anatel, que mais parece um sindicato de defesa das empresas de telecomunicação do que um órgão regulador que está exatamente colocada na condição de reguladora do mercado e, notadamente, de entidade que deveria patrocinar a defesa dos consumidores. Sim, senhor. Malácio. Doutor Lamaque, e como é que o senhor viu a sua incursão nesse tema e as, por certo, rejeições que já devem começar a aparecer nesse segmento? Rebés, primeiro, aquilo que eu tenho afirmado, né? Na nossa avaliação, na minha avaliação como advogado, mas na minha avaliação também como dirigente da OAB, essa postura da Anatel fere de maneira frontal o Código de Defesa do Consumidor e também o Marco Civil da Internet, ou seja, fere 2 leis federais e, além de tudo isso, defende exatamente um retrocesso no nosso país nesse momento. Ou seja,
O que a Anatel deveria estar fazendo era a defesa específica do mercado e, acima de tudo, de um melhor desenvolvimento na prestação de serviço por parte das empresas. Sim. Deveria a Anatel cobrar das empresas e não buscar mais lucro para as empresas de telefonia e de internet no Brasil, né? Isso diz que a postura da Anatel mais parece, notadamente o seu presidente, mais parece nesse momento o presidente do sindicato das empresas, né? O que não se coaduna com a função que ele exerce. Perfeito. Já tive a oportunidade de me manifestar, no sentido de que entendo que é absolutamente contrária à legislação federal, à resolução de 2003 da Anatel, e mais ainda a resolução de agora, que praticamente ensina as empresas operadoras o que elas têm que fazer para cobrar mais e mais do consumidor. Sim. Ou seja, Rebels, meu querido presidente Maurício, as pessoas que estão nos ouvindo, em especial os colegas advogados, no momento onde se precisa da internet para tudo, no momento que nós temos o Marco Civil da Internet, afirmando que é direito de cidadania, né, o desenvolvimento e notadamente a ampliação da infraestrutura na transmissão de dados. Nós temos uma resolução da Anatel que conflita com tudo isso e notadamente traz um desserviço para todos nós. Sim. Exatamente falando da advocacia no momento onde nós vivemos o processo judicial eletrônico. Exato. Imaginem vocês o que vai acontecer com a advocacia quando estiver num determinado momento cumprindo um prazo judicial e a internet simplesmente for interrompida porque esgotamos uma determinada capacidade de dados. Que coisa. Como é que se explica isso, né? Como é que nós vamos explicar isso para os nossos clientes? Inimaginável. Ou seja, é um desrespeito a todas as óticas, se posso imaginar isso. Doutor Lamáquia, não sou eu quem diz, mas a sociedade brasileira conferiu, entre outras instituições, à OAB, um dos órgãos de maior credibilidade dessa nação. Em função disso, eu vou lhe fazer uma pergunta, na qual também o senhor foi tema quando fez uma incursão, embora querendo algumas pessoas trancarem o seu gesto, com relação a esse processo político que está em desenvolvimento no país. Explique para nós as razões que fez com que o senhor entrasse com esse pedido de impugnação, de impeachment, e como é que o senhor está vendo o pós-operatório, depois da votação lá na Câmara dos Deputados, e esse imbróglio todo que foi formado aí? Olha, Rebels, no que diz respeito ao processo de impeachment da Presidência da República, nós tivemos uma decisão técnica do Conselho Federal da OAB, né, uma decisão absolutamente democrática que ouviu as 27 seccionais da OAB no Brasil, ou seja, pela primeira vez o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, antes de tomar uma decisão a partir do seu pleno, dos 81 conselheiros federais, o que é do sistema, o que seria absolutamente legítimo, mas tivemos a preocupação de, naquele momento, ampliarmos o leque de atuação e, notadamente, de debate sobre um tema de tamanha importância para o Brasil, para a nossa sociedade. Ouvimos mais de 10 mil dirigentes de ordem, né, no Brasil todo, a partir das deliberações de cada uma das OABs estaduais, das 27 OABs estaduais, das 27 seccionais, nós tivemos posição favorável ao ajuizamento do processo de impeachment da Presidência da República por 26 estados dos 27 estados da Federação manifestaram-se favoráveis ao ajuizamento da petição de impeachment da Presidência da República. Sim. A partir disso, pautamos o tema no Conselho Federal da OAB. Os 81 conselheiros federais da Ordem votaram nessa mesma linha. Tivemos um posicionamento de 26 das 27 bancadas, portanto, uma decisão absolutamente democrática. Mas, acima de tudo, uma decisão também técnica, ou seja, eu tenho dito, Rebels, Maurício e os nossos ouvintes, que a função da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, não exerce uma função de apoio ao governo, nem tampouco de apoio à oposição. A OAB pertence ao cidadão, a Ordem dos Advogados do Brasil pertence aos advogados. A nossa bandeira tem que ser exatamente a defesa da Constituição Federal,
nós não nos movimentamos de acordo com paixões políticas, ideológicas. Isso aqui no Rio Grande do Sul, é muito tranquilo, Sim. porque todos me conhecem, lembram dos amigos que fui presidente da Ordem no nosso estado, no governo, pela primeira vez, na minha primeira gestão, o governo era um governo do PSDB, o governo da governadora Ieda Cruz. Naquela época diziam, a marca do PT, etc., porque nós tivemos também muitos momentos de crises, muitas críticas que foram feitas ao governo de então, da governadora Ieda Cruz, naquele momento. Logo depois tive a felicidade de continuar, de ser reeleito presidente da OAB do Rio Grande do Sul, e quem estava no governo do estado era o governador Tarso Genro, o governador filiado ao PT. E aí disse, a marca está se manifestando dessa ou daquela maneira porque ele é do PSDB. Essa dialética no estado hoje, ela já não existe mais, porque todos os advogados e a sociedade sabem que não tem filiação partidária, nenhuma linha ideológica e partidária que possa influenciar a minha atividade na UAB. Respeito profundamente a política, respeito dos diversos partidos políticos, mas nunca tive filiação partidária e não tenho. E, portanto, o meu compromisso tem que ser exatamente esse compromisso. Tenho dito sempre, meu partido é a UAB e a minha ideologia a Constituição Federal. E por isso nós conseguimos agir de uma forma absolutamente isenta neste tema no que diz respeito ao impeachment da Presidente da República no âmbito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim como, Roberto, agimos dessa mesma maneira quando pedimos formalmente o afastamento do deputado, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E aonde dizemos que o deputado Eduardo Cunha tem que ser afastado imediatamente da presidência da Câmara dos Deputados, porque presta desserviço à nação e está ele lá naquele momento desrespeitando o devido processo legal, porque ele é presidente da Câmara dos Deputados e acaba interferindo sobre o processo que consta exatamente contra ele na Comissão de Ética. Isso aí. Esse é o papel da nossa instituição e assim tem que ser. Muito bom. A questão da manifestação na Câmara dos Deputados, quando chegamos para fazermos o protocolo da petição de impeachment da UAB, tivemos sim, efetivamente, ali naquele momento, fomos recebidos por diversos militantes partidários, inclusive muitos, quase que a totalidade, servidores da Casa, da Câmara dos Deputados, porque estavam identificados com crachás. Isto, numa democracia, me parece que é inadmissível, né? Ainda mais com uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, que estava cumprindo legitimamente o seu papel. E estava eu, como presidente da Ordem, cumprindo uma determinação do Conselho Pleno do Conselho Federal. Quem me conhece sabe bem que uma postura dessas jamais me intimidaria ou me faria retornar, né? Porque a minha função naquele momento era aquela e foi o que fizemos. Eles não sabiam que estavam lidando com o cara de Quaraíra. Doutor Maurício, vai falar um pouquinho com o senhor, doutor. Eu só para testemunhar, doutor, que nós em Uruguaiana, a subseção de Uruguaiana foi consultada pela seccional, através do presidente Ricardo Breyer, sobre a decisão que o Conselho Federal tomou. Eu também testemunhei isso aqui no programa seguinte, quando houve aquela manifestação lá em Brasília e algumas notícias, né, de falta de processo democrático dentro da ordem. Mas fui testemunha aqui em Uruguaiana, eu fui consultado e imediatamente consultei o nosso conselho local e a diretoria, de maneira que realmente o processo foi democrático, como tem sido sempre que o senhor conduz, né, as decisões dentro da ordem. Maurício, o que nós não podíamos fazer, era, de alguma maneira, nos colocarmos numa postura de não termos posição, né? Isso seria, para a instituição, para a OAB, muito ruim. Exato. E por isso, a melhor maneira que se tem de enfrentar temas como esses, e nós sabemos que há efetivamente uma divergência em todos os locais, hoje em todas as agremiações, em todas as instituições, né? Mas o que nós temos que fazer é ampliarmos exatamente o espectro da democracia, porque a partir de decisões democráticas e técnicas nós saímos um pouco dessa questão da paixão ideológica, da paixão partidária. Então, com relação a isso, por isso que até inovei no âmbito da OAB, né? O presidente Maurício sabe bem do que estou falando, ou seja, uma decisão dessas ela é tomada normalmente pelo Conselho Federal da Ordem, né? Pelos 81 conselheiros federais legitimamente
Caiu a ligação? Caiu. Bem, mas de qualquer forma nós já estávamos encerrando o bate-papo, né? O presidente Lamáquia vai entender, a gente vai tentar refazer depois só para agradecer. Doutor Maurício, que bom que a gente pôde conversar com o presidente Lamáquia, fazer esses esclarecimentos todos, e obrigado pela sua intervenção, que só graças a esse meio campo a gente pôde falar com ele hoje. Não, mas eu ressalto mais uma vez, e o discurso da ordem tem sido, nesse momento político no Brasil, revés de unidade, de exercício e da busca da maturidade de uma democracia. E penso que é dessa forma que nós, como dirigentes de ordem e também como advogados, agentes de transformação social como somos, por natureza, pela profissão que desempenhamos, e nós possamos, no dia a dia e de alguma forma, trabalhar nesse sentido. Caiu a ligação, mas agora o João Vicente já refez. Presidente Lamáquia, nós já estávamos encerrando o bate-papo e quero agora referendar o que eu estava conversando aqui no ar com o Maurício. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pelo trabalho que o senhor realiza e por passar a todos nós, especialmente a classe advocatícia do Brasil, essa confiança de estar fazendo a coisa certa, presidente. Isso tem um valor inestimável, né, doutor Maurício? Presidente, eu também reforço aqui, né, lhe ouvi atentamente na segunda-feira, lá na posse da subseção de livramento, e dizia há pouco aqui dessa postura que nós temos que ter enquanto advogados e aqui em Uruguaiana dirigentes de ordem como agentes de transformação social. Então esse é um momento de maturidade da democracia, né, presidente? Um momento que nós temos que trabalhar e discutir os temas, mas acima de tudo colocar os interesses do Brasil acima das nossas paixões pessoais. E o discurso de segunda me tocou bastante, como a manifestação do presidente Marcelo também, lá da subseção de livramento, também fui bem tocado pela forma como colocou a sua postura e a condução que pretende fazer na ordem de livramento. Mas, diante disso, presidente, quero mais uma vez lhe agradecer, em nome da subseção de Uruguaiana, dos advogados da região, e seguir aqui em Uruguaiana orando aí para que Deus siga lhe ajudando, colocando as pessoas certas e abençoando a sua vida e a vida da sua família. E desejando ao senhor, se o senhor puder, amanhã, porque quinta o presidente estava em Manaus, quinta, segunda estava em Livramento. Eu imagino, espero e desejo que amanhã o senhor esteja em casa descansando com a família. E o nosso desejo é que o senhor possa ter um feriado de descanso aí com os seus, presidente. Um grande abraço, viu? Dentre os colegas advogados que estão lhe ouvindo, a doutora Daniela Magrini está mandando uma saudação muito especial para o senhor. Nossa secretária-geral. Nossa secretária-geral. Grande abraço a ela também, a todos os nossos colegas. Mas viram bem, né, Rebelde e Maurício? Sim. Que as empresas de telefonia celular, elas conspiram contra nós de forma direta. Quase retiram a oportunidade de poder me despedir de vocês, né? Que sacanagem! Em determinados momentos essas empresas ficam incomodadas comigo porque dizem que eu bato muito nas empresas de telefonia e bato muito na Anatel. Mas eu acho que eu estou porque não há jeito de se conseguir uma melhora no serviço de telefonia e agora ainda querem reduzir a internet. É algo absurdo. Grande sacada, saiu do ar o homem. Não. Agora o Maurício vai ligar para ele agradecendo a oportunidade. Obrigado, doutor Maurício. Quarta-feira estaremos de volta aqui também. Obrigado, Rebels. Obrigado aos ouvintes. Um bom feriado, um bom descanso a todos. Um grande abraço e até a próxima quarta, se Deus permitir. Agradeço a Lamáquia por nós também. Obrigado. Na próxima quarta-feira nós estaremos de volta nesse bate-papo tão gostoso, tão agradável e tão produtivo, com esclarecimentos essenciais à vida da comunidade advocatícia, mas também da vida da sociedade, porque esse trabalho é tão importante, feito por a categoria da qual o Lamáquia representa, o Maurício representa, e nós temos a honra também de participar de todo esse grupo.